Eles pensaram eles tinham quebrado ela. Eles pensaram levando o carro dela, a casa dela e a dignidade dela era o fim da história. No mundo de altas apostas do Tribunal de Divórcio de Manhattan, silêncio é usualmente um sinal de derrota. Mas quando Audrey ficou diante do juiz Holloway, vestindo um casaco de loja de segunda mão e agarrando uma sacola plástica de documentos, a sala estava cheia com o riso zombeteiro do seu ex-marido e sua família rica. Eles estavam celebrando a ruína dela. Eles estavam celebrando muito cedo, porque 5 minutos depois, quando o juiz ajustou seus óculos e leu o nome de nascimento dela no registro, o riso não apenas parou. Ele morreu e o medo começou. Limpa a garganta. Esta é a história de como a mulher invisível se tornou a pessoa mais poderosa na sala. A sala de conferências no 402º andar da Blackwood Sterling e Associados cheirava a dinheiro antigo e polidor de limão. Era um cheiro desenhado para intimidar muito como a vista do horizonte de Manhattan que se estendia atrás da mesa maciça de mogno. Audrey sentou no lado da mesa de frente para a janela, significando o brilho do sol da tarde, atingiu ela diretamente nos olhos. Ela sabia isso não era um acidente. Nada que a família Sterling fez era sempre um acidente. Ela vestia um casaco de lã cinza que tinha visto dias melhores, os cotovelos afinando a bainha ligeiramente desgastada. Por baixo de uma blusa branca simples, de uma prateleira de desconto, as mãos dela repousando na mesa estavam nuas. O anel de diamante, um solitário de 3 quilates que Derek tinha dado a ela 3 anos atrás, já tinha ido. Ele tinha demandado ele de volta no momento que ele a serviu os papéis, alegando, era uma joia de família, limpa a garganta, que ela nunca verdadeiramente ganhou. Do outro lado dela sentava o tribunal da miséria dela. Derek Sterling, o marido dela de 3 anos, parecia tão elegante como sempre. Ele vestia um terno sob medida azul marinho, o cabelo dele penteado para trás, com a arrogância casual de um homem que nunca tinha sido dito não em seus 32 anos. Ao lado dele estava a mãe dele, Patricia Sterling. Patricia era uma mulher feita de aço e botox, o rosto dela congelado em uma expressão perpétua de desdém. Ela estava atualmente pegando um pedaço de fiapo invisível do blazer Chanel dela, recusando-a até olhar para Audrey. E então lá estava o advogado deles, Bradford C. Miles, o tubarão da Park Avenue. Ele era um homem que não apenas ganhava casos, ele aniquilava a oposição. Vamos fazer isto simples, vamos? Bradford disse, a voz dele suave e oleosa. Ele deslizou um único documento pela madeira polida. Ele parou polegadas das mãos de Audrey. Esta é a oferta final. É generosa, francamente. Mais do que você merece, considerando a distinta falta de contribuição que você fez aos bens matrimoniais. Audrey olhou para o papel. O número era patético. $5.000. Uma taxa de realocação, eles chamaram isso. Em troca, ela tinha que assinar um acordo de não divulgação que a silenciaria pelo resto da vida dela. Ela não podia falar sobre o casamento, o negócio da família Sterling ou a real razão Derek estava descartando. Eu não posso assinar isso, Audrey disse suavemente. A voz dela era firme, embora o coração dela martelasse contra as costelas dela como um pássaro preso. Patrícia finalmente olhou para cima. Os olhos dela eram frios, duros, lascas azuis. Você não pode, ou você não vai. Eu não tenho nada. Patricia Audrey, disse Derek, esvaziou a conta conjunta. Ele cancelou meus cartões de crédito. Você me despejou da Brownstone ontem. Eu dormi em um motel em Queens ontem à noite, sim, Queens. Se o Wise nem cobre meus empréstimos estudantis, muito menos começar uma nova vida. Derek soltou um riso curto, afiado. Ele se recostou, verificando o Rolex dele. Audrey, vamos lá. Não faça a vítima. Você era uma barista quando eu te encontrei. Você estava servindo lattes e vivendo em um apartamento estúdio do tamanho desta mesa. Eu te dei 3 anos de luxo. Voos de primeira classe, galas, os Hamptons.
Você viveu uma fantasia. Agora o passeio acabou. Pegue o dinheiro e volte para a cafeteria. Nós sabemos sobre sua dívida, Audrey, Bradford adicionou, batendo em uma pasta na frente dele. Nós fizemos uma varredura forense financeira completa em você. Você está se afogando. Você não tem família para te resgatar. Seus pais faleceram quando você era jovem. Você não tem irmãos. E seu saldo bancário atual é, deixe-me ver aqui, 426 dólares. A humilhação queimou as bochechas de Audrey. Era verdade. Ela tinha cortado laços com a vida passada dela completamente quando ela conheceu Derek, querendo ser amada por quem ela era, não pelo que ela veio. Ela tinha dito a Derek, ela era uma órfã do Centro-Oeste sem conexões. Ela queria uma vida simples. Ela nunca esperou que a simplicidade dela seria transformada em arma contra ela. Eu não estou pedindo por milhões, Derek, Audrey disse, ignorando o advogado. Eu estou pedindo pelo que é justo. Eu te apoiei quando sua startup estava falhando. Eu trabalhei os telefones. Eu gerenciei os livros para a Sterling Tech. Pelos primeiros 18 meses não paga para você poder mostrar um lucro para investidores. Eu ganhei uma parte daquela empresa. Patrícia bateu a mão dela na mesa. O som ecoou como um tiro. Você não ganhou nada. Patrícia sibilou. Você era um substituto. Um rosto bonito. Derek pegou porque ele estava passando por uma fase rebelde. Mas agora ele está pronto para casar com uma mulher de substância real. Jessica Van Doren vem de uma família real. Ela traz capital para a efusão. Você não traz nada além de sapatos baratos e uma história triste. Jessica. Audrey repetiu o nome. A mulher que Derek tinha estado dormindo com por 6 meses. Então, ela é a que está financiando a nova expansão. É por isso que você está me descartando agora. É negócio, Audrey, Derek disse, encolhendo os ombros. E romance, claro. Jessica me entende. Ela entende nosso mundo. Você nunca fez. Você estava sempre desconfortável, muito educada com a equipe, muito quieta nos jantares. Você nunca se encaixou na marca Sterling. Bradford clicou a caneta dele. A oferta expira em 10 minutos. Se você não assinar, nós vamos ao tribunal amanhã. E eu prometo a você, senhorita Hart, se nós formos ao tribunal, eu vou te enterrar em taxas legais tão profundas que você estará nos pagando até você ter 80. Nós vamos te processar por difamação, por sofrimento emocional, pelo roubo do anel de joia de família que nós vamos alegar você roubou. Eu não roubei ele. Derek pegou ele. Audrey gritou, a compostura dela escorregando. É sua palavra contra os Sterlings. Bradford sorriu, um predador mostrando os dentes dele. E nessa cidade, o nome Sterling é a lei. Quem um juiz vai acreditar, os pilares da sociedade de Nova York ou a garçonete sem teto com 40 A's em seu nome? Eles riram. Começou com Derek, uma risadinha de descrença que ela estava ainda resistindo. Então Patrícia se juntou em um som agudo cruel. Até o advogado sorriu maliciosamente. Eles olharam para ela como se ela fosse um inseto que eles já tinham esmagado, e ela apenas não tinha percebido que ela estava morta ainda. Audrey olhou para os 3 deles. Ela respirou fundo, inalando o cheiro de limão e arrogância. Ela estendeu a mão em sua bolsa de mão desgastada. Eu não vou assinar, ela disse, a voz dela caindo uma oitava. Não era um apelo mais. Era uma declaração. Eu vejo você no tribunal. Derek parou de rir. Ele pareceu irritado. Bem, tenha do seu jeito. Aproveite ser sem teto, Audrey. Audrey se levantou. Ela não olhou para trás enquanto ela caminhava para as pesadas portas de carvalho. Enquanto ela as empurrava abertas, ela ouviu a voz de Patrícia uma última vez. Certifique-se que ela pegue o elevador de serviço, Bradford. Nós não queremos clientes a vendo parecendo assim no saguão. Na manhã seguinte, o céu sobre Nova York era um roxo machucado ameaçando chuva.
Dentro da sala de tribunal do honorável juiz Lawrence P. Holloway, a atmosfera estava ainda mais tempestuosa. Isto não era um julgamento ainda. Era uma audiência preliminar sobre a moção de emergência sobre ativos e apoio conjugal. Mas porque os Sterlings estavam envolvidos, a sala de tribunal estava lotada. Repórteres estavam espremidos nos bancos traseiros, famintos pelo escândalo. Magnata da tecnologia despeja esposa garçonete por Ares. Era a manchete da semana. Derek e Patricia sentaram na mesa do autor parecendo realeza no exílio. Derek estava sussurrando para Jessica Van Doren, que tinha ousadamente aparecido para o apoiar. Jessica era loira, escultural, e vestindo um terno branco que custava mais do que a existência inteira de Audrey sobre os últimos 3 anos. Audrey sentou sozinha na mesa do réu. Bem, não inteiramente sozinha. Limpa da garganta. Sentado ao lado dela estava um homem que parecia ele tinha dormido no carro dele. O terno dele estava amassado. A gravata dele estava solta. E ele estava atualmente embaralhando através de uma pilha de papéis desorganizados. Este era Sam Miller. Ele era um representante nomeado pelo tribunal que Audrey tinha se qualificado para devido à falta de renda dela. Bradford C. Isles, de pé alto na mesa Sterling, olhou para Sam Miller e praticamente salivou. Ia ser um massacre. Todos de pé. O oficial de justiça berrou. Juiz Lawrence P. Holloway entrou. Ele era um homem em seus 60s com uma reputação por tolerância zero para teatralidade. Ele ajustou suas togas e sentou-se espiando sobre seus óculos na Assembleia. Número de processo 4.492. O escrivão anunciou. Sterling contra Sterling. Juiz Holloway abriu o arquivo. Tudo bem, eu revisei as moções. Sr. Miles, você está representando o peticionário, Sr. Derek Sterling. E ele apertou os olhos para a mesa de defesa. Sr. Miller, você está com a ré, Sra. Audrey Sterling. Audrey Hart, sua honra, Sam Miller disse, levantando-se. A voz dele era surpreendentemente profunda e clara, contrastando com a aparência desarrumada dele. Minha cliente reverteu para o nome de solteira dela, com efeito imediato. Muito bem, o juiz acenou. Sr. Miles, você apresentou uma moção para indeferir qualquer reivindicação a apoio conjugal. Nós temos sua honra. Bradford Miles caminhou para o centro da sala, jogando para as câmeras na parte de trás. Este casamento foi de curto prazo, 3 anos. A ré trouxe 0 ativos para a união. Ela fez 0 contribuição financeira. De fato, ela era um dreno nos recursos do meu cliente. Sr. Sterling tentou oferecer um acordo que foi recusado. Nós estamos argumentando que a senhorita Hart está tentando extorquir a família Sterling por dinheiro que ela não ganhou. Derek acenou solenemente do assento dele. Patrícia acariciou o braço dele, parecendo uma mãe enlutada. Extorsão é uma palavra forte, conselheiro, juiz Holloway disse secamente. Ela se encaixa à sua honra, Bradford continuou. Senhorita Hart está desamparada. Nós temos evidência, ela tem dívida pré-matrimonial substancial. Ela vê o Sr. Sterling como um bilhete de loteria. Nós estamos pedindo ao tribunal para impor a separação de bens imediatamente, para que meu cliente possa seguir em frente com a vida dele e os parceiros de negócios dele, sem este apego sugador. Uma onda de risadinhas percorreu a galeria. A frase apego sugador pairou no ar. O juiz virou para a mesa de defesa. Senhorita Miller, você tem uma resposta? Sam Miller se levantou. Ele não caminhou para o centro. Ele ficou ao lado de Audrey. Sua honra, Sam disse. Sr. Miles pintou uma imagem muito vívida, mas é inteiramente ficção. A defesa afirma que o boom de tecnologia Sterling de 2021 foi em grande parte devido aos algoritmos escritos e otimizados pela minha cliente, senhorita Hart, no escritório em casa, enquanto o Sr. Sterling estava fora fazendo networking. Derek zombou alto o suficiente para o microfone pegar.
Ela mal sabe como usar um iPhone. Ela é uma barista. Ordem, juiz Holloway avisou. Além disso, Sam continuou imperturbável. Nós não estamos pedindo por um acordo. Sua honra, nós estamos pedindo por uma auditoria completa das finanças da família Sterling, especificamente sobre contas offshore nas Cayman, onde bens matrimoniais foram escondidos 3 semanas antes do pedido de divórcio. Bradford Miles riu. Era um riso alto teatral. Sua honra, isto é absurdo. Uma expedição de pesca por uma mulher desesperada. Contas escondidas. Algoritmos. Isto é fantasia. Senhorita Hart é uma graduada do ensino médio sem formação técnica. Ela não tem dinheiro para sequer pagar por esta auditoria. Bradford virou para olhar diretamente para Audrey. Ela entrou nesta sala de tribunal com os sapatos presos juntos por cola. Vamos parar de fingir ela é qualquer coisa diferente do que ela é, uma caçadora de fortunas que foi pega. A sala de tribunal murmurou em concordância. Era brutal. Era eficaz. Derek estava sorrindo. É só isso, Sr. Miles? Juiz Holloway perguntou, o rosto dele ilegível. Sim, Sua Honra. Nós pedimos a você para conceder a moção em deferir as reivindicações dela e ordenar ela a pagar nossas taxas legais. Juiz Holloway olhou para os papéis na frente dele. Ele virou uma página, então outra. Ele parou. As sobrancelhas dele subiram. Ele ajustou seus óculos e se inclinou mais perto do documento. A sala ficou em silêncio. O comportamento do juiz tinha mudado. Ele não estava olhando para as moções mais. Ele estava olhando para um envelope selado que tinha sido submetido pela defesa naquela manhã. Senhor Miller, o juiz, disse sua voz, soando diferente, mais tensa. Você submeteu esta evidência suplementar referente à identidade de sua cliente. Eu fiz. Sua honra, Sam Miller disse. Ele se refere à acusação que minha cliente está desamparada e motivada por ganância. Juiz Holloway olhou para cima. Ele olhou para Derek Sterling. Então ele olhou para Patricia. Então, finalmente, o olhar dele pousou em Audrey. Não era um olhar de pena mais. Era um olhar de choque profundo beirando a reverência. Sr. Miles, o juiz disse calmamente, você declarou para o registro que a ré está sem dinheiro. Ela tem 40 e daí sua honra. Bradford zombou, e você declarou ela não tem conexões familiares, nenhuma posição, nenhuma. Ela é uma ninguém. Juiz Holloway respirou fundo. Ele pegou o pedaço de papel do envelope selado. Parece, Sr. Miles, que sua verificação de antecedentes estava incompleta. O juiz limpou a garganta dele. Ele falou no microfone e a voz dele ecoou pela sala de tribunal. O tribunal reconhece a verdadeira identidade da ré. Ela não é meramente Audrey Hart. De acordo com a certidão de nascimento e escrituras de fundo fiduciário não seladas esta manhã, a ré é Audrey Kensington Hart. O silêncio na sala foi súbito e absoluto. Era um vácuo. Kensington. Derek sussurrou, o sorriso escorregando do rosto dele, como lodo distinto, limpa a garganta, como no Kensington Hotel Group. O rosto de Patrícia ficou pálido por baixo da maquiagem dela. O império de aço Kensington, o único, juiz Holloway, leu para a propriedade Archibald Kong Kensington, valor líquido estimado do fundo. O juiz pausou como se ele não pudesse acreditar no número. 4,2 bilhões de dólares. Audrey se levantou lentamente. Ela não era a mulher pequena, quebrada do dia anterior. Ela alisou o casaco gasto dela, mas agora ele não parecia pobreza. Ele parecia excentricidade. Ele parecia dinheiro antigo que não precisava gritar. Ela olhou diretamente para Derek, cuja boca estava pendurada aberta. Eu não queria seu dinheiro, Derek, Audrey disse, a voz dela carregando pela sala silenciosa sem um microfone. Eu tenho o suficiente do meu próprio. Eu apenas queria ver se você me amava sem ele. Ela virou para o juiz. Sua honra, eu gostaria de comprar a Sterling Tech. Eu acredito que a empresa do meu marido está atualmente avaliada em 12 milhões. Eu vou escrever um cheque hoje. Eu quero dissolver ela.
O silêncio na sala de tribunal 4B era pesado, sufocante. Era o tipo de silêncio que usualmente segue uma explosão de bomba, onde a poeira paira no ar e todo mundo verifica para ver se eles ainda têm seus membros. Bradford C. Miles, o tubarão da Park Avenue, abriu a boca dele. Então ele fechou ela. Pela primeira vez em sua carreira de 20 anos, a mente legal dele, usualmente um arquivo meticulosamente organizado de estatutos e brechas, era um quadro branco em branco. Kensington, ele grasnou. Era um som fraco, despojado de toda sua confiança oleosa. Juiz Holloway espiou sobre seus óculos, a expressão dele severa, mas os olhos dele cintilando com uma justiça que ele raramente conseguia dispensar. Você me exige soletrar ele, Sr. Miles K.I.N. Não, Sua Honra. Bradford conseguiu. Ele olhou para os documentos na mão do juiz como se eles fossem radioativos. Mas isto deve ser uma fabricação, uma falsificação. A ré, ela trabalhava em uma cafeteria. Ela vivia em um copo de guerra, a varredura forense financeira. A varredura apenas procurou por contas sob o nome Audrey Hart. Sam Miller interrompeu. Ele estava se recostando na cadeira dele agora, o terno amassado de repente parecendo menos como um sinal de pobreza e mais como a afetação excêntrica de um gênio. O fundo Kensington é privado. Ele não aparece em verificações de crédito. Ele não existe na internet. Ele fica em cofres que são anteriores ao Federal Reserve. Derek Sterling estava segurando a borda da mesa tão forte que os nós dos dedos dele estavam brancos. Ele virou a cabeça dele lentamente para Audrey como uma máquina enferrujada. Audrey, ele sussurrou, é isto uma piada? Audrey não olhou para ele. Ela estava olhando para Jessica Van Doren. Jessica A. Harris, para a fortuna de transporte Van Dor, era uma mulher que sabia a hierarquia da riqueza melhor do que qualquer um. Os Sterlings eram dinheiro novo, dinheiro de tecnologia, chamativo e volátil. Os Van Dorens eram dinheiro antigo. Mas os Kensingtons eram dinheiro mítico. Eles eram os arquitetos da Revolução Industrial Americana. Eles eram as pessoas que emprestavam dinheiro a governos. O rosto de Jessica tinha drenado de toda a cor. Ela fisicamente recuou, movendo a cadeira dela para longe de Derek, como se ele fosse contagioso. Você me disse que ela era lixo. Jessica sibilou para Derek, a voz dela cortando o silêncio. Você disse que ela era uma ninguém de Ohio. Eu pensei que ela era. Derek implorou pânico, subindo no peito dele. Ela me disse que ela era uma órfã. Eu sou uma órfã, Audrey disse calmamente. A voz dela era água fria em uma frigideira quente. Meus pais morreram em um acidente de avião quando eu tinha 12. Aquela parte era verdade. E por causa disso, eu fui criada por curadores, advogados e membros do conselho. Eu passei minha adolescência inteira me perguntando se as pessoas gostavam de mim ou se elas apenas gostavam do potencial da minha assinatura. Ela finalmente virou para olhar para Derek. Os olhos dela estavam secos. As lágrimas que ela tinha derramado na noite anterior no motel da rainha foram as últimas que ela jamais derramaria por ele. Quando eu te conheci, Derek, eu pensei que eu tinha finalmente encontrado ele. Alguém que não sabia o nome. Alguém que se apaixonou pela garota que derramou expresso na camisa dele. Eu queria construir algo com você do zero. Eu queria ser parceiros. Ela gesticulou para o terno chique que ele vestia, o relógio, a arrogância. Eu te ajudei a construir a Sterling Tech. Eu fiquei acordada até tarde codificando enquanto você dormia. Eu equilibrei os livros. Eu deixei você levar o crédito porque eu não me importava com a glória. Eu me importava com nós. Ela pausou, deixando o peso do passado cair sobre ele. Mas no momento que o dinheiro começou a entrar, você mudou. Você não queria um parceiro mais. Você queria um acessório. E quando você pensou que eu estava te impedindo de chegar à grande liga, você me jogou fora como lixo. Audrey, querida! Derek gaguejou levantando-se. Eu não fiz. Eu estava confuso. O estresse da fusão. Você sabe como eu fico. Sente-se, Sr. Sterling.
Juiz Holloway latiu, batendo seu martelo. Derek desabou de volta na cadeira dele. Patricia Sterling, que tinha estado catatônica, de repente despertou para a vida. O cérebro dela, programado para a sobrevivência social, estava freneticamente recalculando. A realização que ela tinha estado tratando uma Kensington como uma serva por 3 anos estava causando uma falha de sistema atrás da testa botocada dela. Sua honra, Patrícia disse, a voz dela tremendo com uma doçura falsa que era nauseante. Claramente houve um enorme mal-entendido, uma quebra na comunicação. Se minha nora, se Audrey tivesse apenas sido honesta conosco. Honesta? Audrey riu. Era um som agudo, perigoso. Patrícia, semana passada você me disse que eu não era culta o suficiente para participar da gala de caridade. Você disse à governanta para verificar minhas malas quando eu me mudei, para ter certeza que eu não roubei a prataria. Patrícia corou um vermelho profundo manchado. Agora, Audrey continuou, virando-se de volta para o juiz sobre a moção para indeferir apoio conjugal. Senhor Miller, Sam Miller se levantou. Sua honra, senhorita Kensington Hart, retira o pedido dela por apoio conjugal. Ela não precisa do dinheiro do Sr. Sterling. De fato, ela o acha bastante pitoresco. Moção retirada, juiz Holloway disse, escondendo um sorriso. No entanto, Sam continuou. Nós estamos apresentando uma contramoção. Como a senhorita Kensington Hart mencionou, ela pretende comprar a Sterling Tech, mas não por 12 milhões. Limpa a garganta. Sam pegou um documento de sua pilha bagunçada. Nós temos evidências fornecidas pela equipe de investigação privada, bastante extensa de minha cliente, que o Sr. Sterling usou o código original de Audrey como a espinha dorsal para sua nova suíte de software, aquela que ele está atualmente apresentando a investidores. Aquele código é propriedade intelectual de Audrey Kensington Hart. Ele foi escrito antes do casamento no laptop pessoal dela. Bradford Miles parecia que ele ia ficar doente. Isso é não provado. Nós temos os carimbos de tempo, Sam disse. Nós temos o código-fonte original, o que significa essencialmente que a Sterling Tech é construída sobre propriedade roubada. Nós podemos fechar você com uma liminar até o almoço. Derek olhou para Bradford. Eles podem fazer isso? Bradford não respondeu. Ele estava muito ocupado embalando sua pasta. Ele sabia um navio afundando quando ele via um, ou Sam disse olhando para as unhas dele. Sr. Sterling pode vender hoje, agora mesmo pela avaliação da empresa, menos os custos legais projetados de lutar contra uma Kensington no tribunal. Sam sorriu para Derek. Eu vou te poupar a matemática. Você deve a ela dinheiro. Juiz Holloway olhou para o relógio. Eu vou chamar um recesso. Eu sugiro que as duas partes conversem. E, Sr. Sterling, eu sugiro que você escute muito cuidadosamente ao que sua esposa tem a dizer. O corredor fora da sala de tribunal era um frenesi. Os repórteres, que tinham estado meio dormindo, esperando uma audiência de divórcio chata, tinham sido avisados. Mensagens de texto tinham voado para fora da sala de tribunal no momento que o nome Kensington foi lido. Bilhardária Ares disfarçada. Bomba de divórcio Sterling. Quando as portas duplas abriram, uma parede de flashes disparou. Mas pela primeira vez na vida de Derek Sterling, as câmeras não estavam apontando para ele. Elas estavam apontando além dele. Derek, Patrícia e Jessica tropeçaram para fora primeiro, cegos pelas luzes. Sr. Sterling, é verdade, sua esposa possui a propriedade Kensington. Patrícia, você realmente despejou uma bilionária da sua Brownstone. Jessica, você está ficando com Derek agora que ele é indiscutivelmente a parte mais pobre. Jessica Van Doren nem parou. Ela empurrou passando um cinegrafista, os saltos dela clicando furiosamente no chão de mármore. Jessica, Derek chamou, estendendo a mão para o braço dela. Jess, espere. Nós podemos consertar isto. Jessica girou, o rosto dela torcido em desgosto.
Consertar o quê, Derek? Você é uma fraude. Você me apresentou uma fusão baseada em tecnologia que você roubou de sua esposa. Meu pai vai te colocar na lista negra até o meio-dia. Não me ligue. Ela saiu furiosa em direção ao sul dos elevadores, deixando Derek de pé sozinho na multidão. Então as portas abriram novamente. Audrey saiu. Ela não tinha mudado as roupas dela. Ela estava ainda no casaco de lã e blusa de desconto, mas o jeito que a luz a atingia parecia diferente agora. Ela caminhou com a fácil, aterrorizante confiança de alguém que possui o prédio. Sam Miller caminhou ao lado dela, agindo como um escudo humano contra a imprensa. Senhorita Kensington. Senhorita Kensington. Por que o disfarce? Você vai destruir a Sterling Tech? Audrey não respondeu os repórteres. Ela parou no meio do corredor, diretamente na frente de Derek e sua mãe. As câmeras ficaram em silêncio, sentindo o confronto. Patricia Sterling decidiu tentar uma Ave Maria. Ela deu um passo à frente, lágrimas brotando nos olhos dela. Uma façanha impressionante de atuação. Audrey! Ela engasgou, estendendo a mão para as mãos de Audrey. Audrey não puxou para longe, mas ela não retribuiu. Ela apenas deixou as mãos dela penduradas lá, moles e frias. Audrey, querida, você tem que entender. Nós estávamos apenas tentando proteger Derek. Mães podem ser tão superprotetoras, mas nós sempre amamos você, sua família. Audrey olhou para as mãos manicuradas de Patrícia, segurando as dela. Família, Audrey repetiu. Patrícia, você se lembra do meu aniversário no ano passado? Patrícia piscou. Claro, nós enviamos flores. Você enviou uma mensagem de texto, Audrey corrigiu. E então você me pediu para vir e polir a prata para sua festa de jantar, porque a empregada estava doente. Você disse aos convidados que eu era a ajuda, porque você estava envergonhada de me apresentar como a esposa de Derek. Um suspiro percorreu o círculo de repórteres. Patrícia soltou as mãos de Audrey como se elas queimassem. E você, Derek? Audrey virou para o marido dela. Derek ajeitou a gravata dele, tentando recuperar algum pedaço de dignidade. Olha, Audrey, você jogou um bom jogo. Você nos enganou. Parabéns. Mas não haja como se você fosse inocente. Você mentiu para mim por 3 anos. Isso é motivo para anulação, fraude. Eu não menti, Audrey disse. Eu omiti. E eu fiz isso para proteger a mim mesma de exatamente isto. Ela varreu a mão dela ao redor, gesticulando para a ganância nos olhos dele. Eu te dei todas as chances, Derek. Ontem à noite, naquela sala de conferências, eu te implorei por justiça. Eu te implorei por $5.000 para pagar meus empréstimos estudantis. Empréstimos que eu peguei de propósito para construir crédito para nossa vida juntos. Ela deu um passo mais perto. Eu pedi por misericórdia. Você me deu zombaria. Você riu de mim. Era uma tática de negociação, Derek argumentou. É negócio. Exatamente. Audrey sorriu. É negócio. E eu estou prestes a adquirir o seu. Sam Miller deu um passo à frente, entregando um envelope grosso a Derek. O que é isto? Derek perguntou. Uma oferta, Sam disse. Pela Sterling Tech, nós estamos oferecendo uma... Bom? Derek zombou. Você é insano. A IP sozinha vale milhões. A IP pertence a Audrey. Sam lembrou a ele. Se você não vender por $1, nós processamos por violação de direitos autorais, roubo de propriedade intelectual e fraude. Nós vamos congelar seus ativos. Nós vamos intimar cada e-mail que você já enviou. Nós vamos arrastar isto até a Sterling Tech, ser nada além de uma história de advertência em um livro didático de negócios. Ou você pega o dólar, você assina sobre a empresa e você vai embora livre de dívidas. Bem, principalmente livre de dívidas. Você ainda tem que pagar seu próprio advogado. Derek olhou para Bradford Miles. Bradford estava ocupado verificando o telefone dele, parecendo notavelmente desinteressado em defender seu cliente, agora que o cheque de adiantamento parecia duvidoso. Pegue o dólar, Derek, Bradford resmungou. O quê?
Derek olhou para ele. Ela tem o código-fonte, seu idiota. Se ela processar, você perde tudo, incluindo sua reputação. Pegue o dólar e corra. Derek limpa a garganta, olhou para o envelope. Ele olhou para as câmeras gravando a humilhação dele. Ele olhou para Audrey, que estava observando ele com um olhar que não era nem de ódio nem amoroso. Ele era simplesmente indiferente. Ele arrebatou a caneta do bolso de Sam. Ele rabiscou sua assinatura no documento contra a parede. Lá, Derek cuspiu, jogando o papel em Audrey. Pegue ele. É uma empresa falhando de qualquer maneira. Ele não será por muito tempo, Audrey disse, pegando o papel. Ela virou para ir embora. Espere, Patrícia gritou. Audrey e a Brownstone. Você sabe, tecnicamente a escritura estava no nome da empresa para propósitos fiscais. Audrey parou. Ela olhou para trás sobre o ombro dela. Oh, isso é verdade, Audrey disse, fingindo surpresa. Desde que eu acabei de comprar a empresa, eu suponho que eu possuo a Brownstone agora também. A mão de Patrícia foi para a garganta dela. Mas essa é minha casa. Eu tenho morado lá por 20 anos. O rosto de Audrey endureceu. Eu sei. É uma linda casa. Eu acho que eu vou transformar ela em um abrigo para mulheres que foram descartadas por suas famílias. Ela verificou o relógio dela. Uma coisa de plástico barata que ela não tinha se incomodado em substituir ainda. Você tem 24 horas para desocupar, Patrícia. Eu sugeriria que você pegue o elevador de serviço. Nós não iríamos querer os vizinhos vendo você parecer assim. Com isso, Audrey Kensington Hart saiu pelas portas da frente do tribunal. Um elegante Rolls-Royce Phantom preto estava parado na calçada. Um motorista em traje completo segurou a porta aberta. Audrey parou antes de entrar. Ela virou para Sam Miller. Vindo, Sam, nós temos uma empresa para reestruturar. Sam sorriu, afrouxando a gravata dele. Eu não perderia isso por nada no mundo, chefe. Eles deslizaram para o carro. A porta fechou com um baque pesado, caro, isolando o ruído do mundo. Enquanto o carro se afastava, a última coisa que as câmeras pegaram foi Derek Sterling, segurando uma única nota de dólar de pé na chuva. A viagem de elevador até os escritórios da cobertura da Sterling Tech foi os mais longos 45 segundos da vida de Arthur Pendleton. Arthur era o CFO, um homem que se orgulhava de contabilidade criativa. Ele era o que tinha ajudado Derek a desviar 3 milhões de dólares para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman apenas dias antes do pedido de divórcio. Ele ficou no saguão esfregando as mãos enquanto as portas do elevador folheadas a ouro deslizavam abertas. Ele esperava Audrey entrar furiosamente gritando. Ele esperava uma cena. Em vez disso, o silêncio saiu do elevador. Audrey Kensington Hart pisou no tapete felpudo da área de recepção. Ela tinha mudado. O casaco de loja de segunda mão tinha sumido, substituído por um blazer preto sob medida e calças que gritavam alfaiataria italiana sob medida. Ela não usava joias exceto por um simples, terrivelmente caro relógio PC Philippe. Atrás dela caminhava Sam Miller, que tinha trocado seu terno amassado por algo afiado e cinza tubarão, e uma equipe de 6 auditores da Deloitte. Senhora Sterling, quero dizer, senhorita Kensington. A recepcionista, uma jovem mulher chamada Chloe, que tinha uma vez revirado os olhos para Audrey quando ela pediu água, se levantou tão rápido que ela derrubou a cadeira dela. Nós não estávamos esperando você até amanhã. Eu prefiro estar à frente do cronograma, Chloe, Audrey disse, não quebrando o passo. Reúna a equipe executiva na sala de reunião. 3 minutos. Audrey caminhou passando as mesas de plano aberto. O escritório, usualmente zumbindo com o ruído de irmãos da tecnologia jogando ping-pong e gritando sobre cripto, estava em silêncio mortal. Toda a cabeça virou. Eles sabiam que o memorando tinha saído no momento que Derek assinou o papel. O chefe deles não era o cara nas capas de revista mais. Era a mulher que costumava trazer a eles donuts e quem eles tinham ignorado na festa de Natal. Audrey empurrou abertas as portas de vidro da sala de reunião.
A sala ainda cheirava a colônia de Derek, um cheiro almiscarado pesado que agora apenas cheirava a fracasso. Ela pegou o assento na cabeceira da mesa. Arthur Pendleton entrou apressado, seguido pelo VP de vendas e o diretor de RH. Eles pareciam estudantes chamados ao escritório do diretor. Sente-se, Audrey disse. Eles sentaram. Como vocês sabem, Audrey começou, a voz dela calma e precisa. A propriedade desta empresa mudou de mãos. Derek Sterling não está mais associado a esta entidade. Com efeito imediato, nós estamos fazendo rebranding. Sterling Tech está morta. Nós somos agora Kensington Solutions. Ela deslizou uma pasta pela mesa para Arthur. Arthur, eu revisei os livros. Arthur varreu através do colarinho dele. Senhorita Kensington, eu posso explicar. As transferências das Cayman eram estratégias padrão de otimização fiscal instruídas pelo Sr. Sterling. Eu estava meramente seguindo ordens. Pare, Audrey disse. Ela não levantou a voz dela. Ela apenas levantou uma mão. Você moveu bens matrimoniais para uma corporação de fachada chamada Blue Horizon Holdings. Você pensou que era irrastreável. Arthur acenou nervosamente. Eu quero dizer, é uma jurisdição muito segura. Audrey inclinou-se para a frente, um pequeno, frio sorriso brincando nos lábios dela. Arthur, quem você pensa possui a participação majoritária no banco que gerencia a Blue Horizon Holdings? Arthur piscou. Eu não sei. Uma empresa holding. O grupo Kensington, Audrey disse suavemente. Você tentou esconder meu dinheiro no meu próprio banco. A cor esvaiu do rosto de Arthur tão completamente que ele parecia um cadáver. Você está demitido, Audrey disse, e você está sendo investigado pela SEC por fraude. Os auditores atrás de mim estão aqui para escoltar você para fora. Deixe seu laptop. Arthur foi puxado da cadeira dele por 2 robustos guardas de segurança. Ele nem lutou. Ele estava muito ocupado hiperventilando. Audrey virou para a diretora de RH, uma mulher chamada Linda, que tinha uma vez dito a Audrey que ela não se encaixava na imagem corporativa quando Audrey pediu para ajudar com o recrutamento. Linda, Audrey disse, você se lembra de me dizer que eu carecia do pedigree para representar esta empresa? Linda engoliu em seco. Audrey, senhorita Kensington. Isso foi, eu estava sob pressão de Derek. Ele queria um certo visual. Eu vejo, Audrey disse. Bem, eu tenho um novo visual em mente, competência. Eu revisei os arquivos dos funcionários. Nós temos 3 desenvolvedores júniores, Sarah, Mike e David. Eles têm feito 90% da codificação enquanto a equipe sênior tira almoços de 3 horas. A partir de hoje, eles são os novos líderes de departamento. Você vai processar os aumentos deles, dobrar os salários deles, e então você vai esvaziar sua mesa. Você está me demitindo. Linda ofegou. Não, Audrey corrigiu. Eu estou deixando você ir porque você não se encaixa na imagem corporativa. Nós valorizamos a gentileza aqui. Audrey se levantou e caminhou para a janela do chão ao teto. Ela olhou para a cidade. Ela podia ver o parque onde ela costumava andar sozinha enquanto Derek estava em festas. Sam, ela disse não virando. Sim, chefe, Sam perguntou, sorrindo do lado da sala. Me traga a equipe jurídica. Eu quero registrar uma patente para o algoritmo que Derek roubou e então eu quero começar a fundação de caridade. Nós vamos transformar a Brownstone da família Sterling no melhor abrigo para mulheres em Manhattan. Considere feito, Sam disse. Audrey pressionou a mão dela contra o vidro frio. Ela não era apenas uma sobrevivente mais. Ela era a tempestade. 6 meses depois, o Hotel Pierre na Quinta Avenida estava brilhando. Uma fila de limusines se estendia pela quadra, depositando a elite da sociedade de Nova York no tapete vermelho. Era a gala anual Tech for Tomorrow, o ingresso mais exclusivo da temporada, e a anfitriã era Audrey Kensington. Ela estava de pé no topo da grande escadaria, parecendo uma rainha. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite que cintilava como o céu noturno.
O cabelo dela estava penteado para cima, revelando brincos de diamante que eram verdadeiras joias de família Kensington, não as bugigangas baratas que Derek costumava comprar para ela para exibir. Ela estava rindo com o prefeito de Nova York e o CEO do Google. Ela estava radiante. De pé fora das cordas de veludo no vento frio de novembro, estava um homem em um smoking alugado. Derek Sterling parecia mais velho. O bronzeado dele tinha desbotado para um cinza pálido. O cabelo dele estava afinando. Ele não tinha trabalhado em 6 meses. Ninguém o contrataria. A marca gênio da tecnologia era tóxica. No momento que Audrey pegou de volta o código dela, os produtos antigos da Sterling Tech pararam de funcionar. O cliente processou. Os investidores fugiram. Derek tinha sido deixado com nada além da nota de $1 que ele assinou por. Ele tinha gasto aquele dólar em uma lata de refrigerante no dia que ele perdeu tudo. Agora ele precisava entrar de novo. Ele precisava falar com ela. Ele tinha convencido a si mesmo que ela ainda o amava. Que isso era tudo apenas um teste. Um cruel, elaborado teste, mas um teste nonetheless. Se ele pudesse apenas lembrar ela dos bons tempos. Nome. O segurança perguntou uma parede de músculo com um fone de ouvido. Derek Sterling, ele disse, tentando invocar sua velha arrogância. Eu estou na lista. O segurança olhou para a prancheta. Ele nem virou a página. Não na lista? Verifique novamente, Derek estalou. Eu sou o marido dela, ex-marido. Tanto faz. Ela quer me ver. Senhor, você precisa recuar. O segurança disse entediado. Deixe ele entrar. A voz veio de trás do segurança. Era Sam Miller. Ele parecia elegante em um smoking, parecendo cada pedaço do conselheiro geral de alto poder que ele agora era. Sam! Derek exclamou, alívio o inundando. Amigo, limpa a garganta. Diga a este gorila quem eu sou. Sam olhou para Derek com uma mistura de pena e diversão. Ele sabe quem você é, Derek. É por isso que você não está na lista. Mas Audrey disse, se você aparecesse para deixar você entrar, ela tem 5 minutos. Derek ajeitou a gravata borboleta dele. Eu sabia disso. Ela sente minha falta. Sam não disse nada. Ele apenas conduziu Derek pelo salão de baile cintilante. Os olhos de Derek se moveram rapidamente ao redor. Ele viu pessoas que costumavam beijar o anel dele, investidores amigos, virando as costas para ele enquanto ele passava. Eles sussurraram atrás das taças de champanhe deles. É ele? Aquele que despejou uma bilionária. Deus, ele parece desesperado. Sam o levou para uma varanda privada com vista para o Central Park. Audrey estava lá de pé sozinha, segurando um copo de água com gás. Ela virou enquanto a porta clicou fechada. Olá, Derek, ela disse. A voz dela não estava zangada. Era apenas distante, como se ela estivesse falando com alguém que ela conheceu uma vez em um ponto de ônibus anos atrás. Audrey, Derek respirou. Ele caminhou em direção a ela, braços abertos. Deus, você parece incrível. Você fez isso. Você realmente mostrou a todos. Ele parou a poucos pés de distância, sentindo a parede invisível entre eles. Eu tenho pensado em nós, Audrey. Louco, certo? Mas eu percebi que nós éramos uma equipe. Você e eu contra o mundo. Eu sei que eu cometi erros grandes. Eu estava cego pelo estresse. Mas olhando para você agora, eu vejo a mulher por quem eu me apaixonei. Ele estendeu a mão no bolso dele e puxou uma pequena caixa de veludo. Ele tinha penhorado o relógio dele para comprar ele. Era um anel modesto. Eu quero recomeçar, Derek disse, a voz dele tremendo com emoção praticada. Sem dinheiro, sem contratos, apenas nós. Deixe-me provar que eu posso ser o homem que você merece. Audrey olhou para o anel. Então ela olhou para o rosto dele. Ela o estudou como um cientista estudando um inseto sob um microscópio. Derek, ela disse gentilmente. Você sabe por que eu te deixei entrar hoje à noite? Porque você ainda me ama, ele disse rapidamente. Não, ela disse. A palavra era suave, mas ela o atingiu como um martelo.
Eu te deixei entrar porque eu queria ter certeza. Certeza de quê? Certeza que eu não senti nada. Ela disse. Por meses eu me perguntei se eu estava sendo muito dura, se talvez você era apenas uma vítima de circunstância, mas de pé aqui ouvindo você me apresentar um relacionamento como se fosse uma startup buscando uma rodada série B, eu percebi algo. Ela tomou um gole da água dela. Você não me ama, Derek. Limpa a garganta. Você nunca amou. Você ama a luz. Quando eu era uma garçonete, você amava que eu olhava para você. Eu era o espelho que refletia seu próprio ego. Agora que eu sou o sol, você apenas quer ficar no calor. Isso não é verdade, Derek protestou. Eu mudei. Você mudou? Audrey perguntou. Onde está Jessica ou as 3 outras mulheres que você namorou este mês? Eu li os tabloides. Derek, você está procurando por um bote salva-vidas. Eu não sou um bote salva-vidas. Eu sou a capitã do meu próprio navio. A porta da varanda abriu. Um homem alto entrou. Ele era bonito, com olhos gentis e um rosto que não tinha visto um bisturi. Ele não estava vestindo um smoking. Ele estava vestindo um terno escuro, simples, mas elegante. Audrey, o homem disse. Eles estão prontos para seu discurso. O rosto de Audrey iluminou. Era um sorriso genuíno, um que Derek não tinha visto em anos. Eu estou indo, David, ela disse. Ela virou de volta para Derek. Derek, este é David. Ele é... Ele é o chefe da minha fundação de caridade. Ele costumava ser um assistente social no Bronx. Ele não se importa com meu sobrenome. Ele se importa com o que eu faço com ele. David estendeu uma mão a Derek. Prazer em conhecer você. Derek olhou fixamente para a mão. Ele não pegou ela. Vá para casa, Derek, Audrey disse, virando as costas dela para ele. O elevador de serviço está no corredor à esquerda. Nós não iríamos querer os convidados vendo você. Sam Miller abriu a porta para ela, e Audrey caminhou de volta para a luz do salão de baile, pegando o braço de David. Derek ficou sozinho na varanda escura. O som de aplausos irrompeu de dentro, estrondoso, aplauso adorador para Audrey. Ele olhou sobre o parapeito para a cidade abaixo. Ele estava de volta onde ele começou. Não, ele estava mais baixo. Porque agora ele sabia exatamente o que ele tinha perdido. Ele virou para sair, mas Sam Miller estava bloqueando a porta. Mais uma coisa, Derek, Sam disse, entregando a ele um bilhete de validação. O que esta mulher chama? Validação de estacionamento, Sam sorriu. Audrey não queria você ter que pagar pela hora. Ela sabe que as coisas estão apertadas. Sam deu um tapinha no ombro dele e foi embora, deixando Derek segurando o pequeno pedaço de papel. Derek esmagou ele no punho dele. Ele caminhou para o elevador de serviço, apertou o botão e esperou pela lenta, rangente descida para o fundo. Um ano depois, a chuva em Manhattan pareceu diferente para Derek Sterling. Ela não parecia mais um pano de fundo romântico para um almoço de poder. Ela parecia fria, molhada e implacável, encharcando através das finas solas dos sapatos não designer dele. Ele empurrou aberta a porta para o Daily Grind, uma frenética, fumegante cafeteria em Midtown. Ele não estava lá para comprar um latte. Ele amarrou o avental verde, as cordas cavando na cintura dele. Você está atrasado, Sterling. O gerente, um garoto de 20 anos chamado Kyle, estalou. Mesa 4 precisa de limpeza e a máquina de expresso está emperrada de novo. Conserte isso nele, Derek murmurou. A ironia era um peso físico no peito dele. 3 anos atrás, ele tinha rido de Audrey por cheirar a grãos de café. Ele tinha zombado dos pés cansados dela. Ele tinha chamado o trabalho dela de servil. O que tem sido? Agora o cheiro de grãos torrados estava permanentemente gravado na pele dele. Um lembrete constante da queda dele. Ele moveu para limpar a mesa 4. Enquanto ele esfregava um anel pegajoso de xarope, a campainha na porta tocou. Um grupo de ternos entrou. Homens em lã italiana verificando seus telefones, rindo sobre ações e fusões.
Derek congelou. Ele os conhecia. Era a equipe de capital de risco da Apex Partners. Os mesmos homens que Derek tinha apresentado há 2 anos atrás. Os mesmos homens que tinham brindado a ele no clube de iates. Derek puxou seu boné para baixo, orando por invisibilidade. Ele virou as costas dele, esfregando a mesa furiosamente. Ei, com licença. Um dos homens chamou. Podemos ter esta mesa limpa? Ela está ainda pegajosa. Derek estremeceu. Ele não tinha escolha. Ele virou, mantendo a cabeça dele baixa, resmungando. Desculpe, senhor. Deixe-me pegar um pano limpo. Espere um segundo, o homem disse. O riso parou. Derek Sterling. Derek olhou para cima. A humilhação era total. Ela queimava mais quente do que o bico de vapor na máquina de expresso. Olá, Greg, Derek disse, a voz dele rouca. Meu Deus, Greg disse, os olhos dele arregalando. Ele olhou para o avental, o pano, a etiqueta com o nome que apenas dizia Derek. Eu ouvi que as coisas foram para o sul depois do incidente Kensington, mas eu não percebi, é apenas temporário. Derek mentiu. Um reflexo. Eu estou consultando. Isto é apenas pesquisa para um novo modelo de franquia que eu estou construindo. Greg trocou um olhar com os colegas dele. Era o olhar de pena. Ele era pior do que o ódio. Certo, Greg disse desajeitadamente, batendo nos bolsos dele. Bem, boa sorte com isso, Derek. Realmente? Greg deixou cair uma nota de 5 euros na mesa pelo problema. Eles foram embora, escolhendo uma mesa do outro lado da sala. Derek olhou fixamente para os 5 euros. Era o valor exato da oferta de acordo que ele tinha tentado forçar Audrey a aceitar. $5.000. Então 5. Agora, o universo tinha um cruel senso de humor. Mais tarde, naquela tarde, a televisão no canto da loja estava sintonizada em um canal de notícias local. O volume estava baixo, mas o Chiron, na parte inferior, gritava em letras vermelhas brilhantes. Grande abertura à Fundação do Coração para Mulheres. Bilhardária Audrey Kensington converte Brownstone histórica Sterling em santuário de última geração. Derek parou de trabalhar. Ele olhou fixamente para a tela. Lá estava a casa, o lar de infância dele, o lugar onde ele tinha aprendido a desprezar as pessoas. Os pesados portões de ferro estavam abertos. As janelas, uma vez cobertas em veludo pesado para manter o mundo fora, estavam bem abertas, cheias de luz. A câmera cortou para Audrey. Ela estava de pé nos degraus da frente, cortando uma fita. Ela parecia mais velha, mais sábia e incrivelmente feliz. Ela não estava usando os diamantes Kensington hoje. Ela estava usando um blazer simples, o braço dela ligado com David, o assistente social. Um repórter empurrou um microfone para ela. Senhorita Kensington, este prédio tem estado na família Sterling por 3 gerações. É estranho transformar ele em um abrigo? Audrey sorriu para a câmera, e por um segundo, Derek sentiu como se ela estivesse olhando diretamente para ele através da tela. Não é estranho, ela disse. É necessário. Esta casa costumava ser um monumento à exclusão. Era um lugar onde a imagem importava mais do que a humanidade. Agora é um lugar onde mulheres que foram ditas que elas são nada podem se lembrar que elas são tudo. A câmera fez uma panorâmica para a multidão. E lá, de pé, na beirada da barricada policial, estava uma mulher em um sobretudo segurando uma grande bolsa Louis Vuitton falsa cheia de folhetos. Era Patrícia. Ela estava gritando algo, acenando um folheto para a equipe de notícias tentando conseguir atenção. Ela parecia frenética, o cabelo dela crespo, o rosto dela emaciado. Ela estava tentando vender os serviços de consultoria dela para treinamento de etiqueta. Um guarda de segurança, um dos homens que Audrey tinha contratado, gentilmente deu um passo na frente de Patrícia, bloqueando ela da visão da câmera. Ele não empurrou ela. Ele apenas ficou lá, uma sólida parede de dignidade protegendo o evento da desesperação dela. Audrey nem percebeu Patrícia. Ela estava muito ocupada abraçando uma jovem mulher que tinha acabado de sair das portas do abrigo.
Uma mulher que parecia exatamente como Audrey tinha aparecido 3 anos atrás, assustada, quebrada e esperançosa. Derek observou Audrey abraçar a garota. Ele viu o calor genuíno nos olhos dela. Sterling, Kel gritou de trás. Late para pegar. Mova-o. Derek olhou para a tela uma última vez. Ele estendeu a mão e desamarrou o avental. Ele deixou cair ele no chão. Sterling, onde você está indo? Derek não respondeu. Ele saiu pela porta para a chuva. Ele deixou a gorjeta de 5 avos na mesa. Ele não queria ele. Ele não queria nada dele. Ele caminhou em direção ao metrô, desaparecendo na lavagem cinza da cidade, finalmente entendendo que ele era apenas um fantasma na história de outra pessoa. 5 anos passaram. O mundo seguiu em frente como ele sempre faz. O escândalo do divórcio Sterling desbotou dos tabloides, substituído por fofocas mais novas, mais altas. Kensington Solutions se tornou uma líder global em tecnologia ética. Eles foram pioneiros em software que ajudou sem fins lucrativos a gerenciar recursos e conectou bancos de alimentos a cadeias de supermercados para eliminar desperdício. A empresa era lucrativa selvagemente assim, mas todo ano Audrey doava 90% dos dividendos pessoais dela para a Fundação Hart. Audrey sentou em seu escritório, o mesmo escritório onde ela tinha demitido Arthur Pendleton. Mas as paredes de vidro não eram mais intimidantes. Elas estavam cobertas em desenhos de crianças. Ela estava revisando o orçamento trimestral quando o telefone dela zumbiu. Era uma mensagem de texto de Sam Miller. Você viu o obituário? Audrey pausou. Ela digitou de volta. Não. Quem? Um link apareceu. Era um pequeno aviso em um jornal local de Jersey. Patricia Sterling, 64, faleceu silenciosamente em seu sono na instalação de vida assistida Shady Pines, sobrevivida por seu filho Derek. Audrey olhou fixamente para o telefone. Ela esperou por uma onda de emoção, raiva, triunfo, tristeza. Não havia nada, apenas um tranquilo reconhecimento de uma vida gasta perseguindo as coisas erradas. Ela olhou pela janela. Lá embaixo, na rua, pessoas estavam correndo para casa. Em algum lugar lá fora, Derek estava lendo isso também. Ela esperava pelo bem dele, ele tinha encontrado paz. Ela esperava que ele tivesse encontrado uma vida que fosse real, mesmo que fosse pequena. A porta para o escritório dela abriu. Uma menina de 4 anos com cachos rebeldes correu para dentro. Mamãe e papai diz que é hora de ir. Audrey pousou o telefone. Ela não bloqueou a tela. Ela não se deteve no passado. Ela girou a cadeira dela e pegou a filha dela nos braços dela. Eu estou indo, Audrey disse, enterrando o rosto dela no cabelo da garota. David ficou na porta segurando uma bolsa de fraldas e sorrindo. Prontos para ir para casa, senhora Kensington Hart. Na verdade, Audrey sorriu, pegando o casaco dela. Vamos apenas pelo coração. A parte Kensington é pesada. Eu gosto da parte coração melhor. Coração é, David disse. Audrey saiu do escritório, apagando as luzes. A sala ficou escura, mas a cidade lá fora estava brilhando. Ela não olhou para trás para o telefone. Ela não olhou para trás para a mesa vazia. Ela caminhou em direção ao elevador, segurando as mãos da família dela, deixando os fantasmas no 402º andar, onde eles pertenciam. Ela tinha saído sem dinheiro uma vez, e eles tinham rido. Ela saiu agora com tudo o que importava, e o único som era o riso da filha dela. E essa é a história de Audrey Kensington. É um poderoso lembrete que a pessoa que você maltrata hoje pode ser a pessoa segurando seu futuro nas mãos dela amanhã. Derek e Patricia se apaixonaram por uma conta bancária, não uma pessoa. E no fim, eles perderam ambos. Audrey provou que dignidade não é algo que você compra, é algo que você carrega. Seja você vestindo um casaco de loja de segunda mão ou um vestido de grife, o que você acha? Derek merecia uma segunda chance, ou o castigo dele era adequado? E você teria sido tão misericordioso quanto Audrey? Ou você os teria destruído completamente?
Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se esta história manteve você na beira de sua cadeira, por favor, me faça um enorme favor. Esmague aquele botão de curtir. Ele ajuda o canal a crescer e me deixa saber que você quer mais histórias como esta. E se você não tem já, esmague aquele botão de inscrever e toque o sino para você nunca perder uma reviravolta. Obrigado por assistir e lembre-se, tenha cuidado de quem você ri. Você nunca sabe quem eles realmente